Olá! Na aula de hoje, iremos trabalhar concordância verbal e nominal. Mas o que é isso, concordância? Concordância é você estar alinhando as palavras na frase, na oração, de modo que elas fiquem coerentes. Por exemplo, se uma palavra tiver no singular, a outra também tem que vir no singular. Quando eu falo de concordância verbal, é concordar o verbo com o sujeito. O que é o verbo? O verbo é a palavra que indica a ação. E o sujeito é aquele que pratica a ação. Por exemplo, Eduardo joga bola. Qual é a ação praticada por Eduardo? Jogar, né? Então, joga é verbo. E aquele que praticou a ação de jogar é o sujeito, Eduardo. Então, Eduardo está na terceira pessoa do singular. O verbo também tem que vir na terceira pessoa do singular. Ou seja, tem que vir na terceira pessoa do discurso, né? Então, por isso que a gente fala concordância verbal. É quando o sujeito concorda em gênero, masculino ou feminino, e número com o verbo, com a palavra que indica a ação. Então, quando eu falar concordância verbal, é a concordância do sujeito com o verbo, tá? Como que eu vou saber qual é a pessoa do discurso? É só substituir o sujeito por um pronome. Eduardo. Qual é o pronome que eu posso substituir? A primeira pessoa do discurso é do singular, eu. A segunda pessoa do discurso do singular, tu. E a terceira pessoa do discurso do singular, ele ou ela. E assim, do plural. A primeira pessoa do discurso, nós. A segunda, vós. E a terceira, eles ou elas. Qual é a pessoa do discurso que eu posso substituir por Eduardo? Ele ou ela, né? No caso, ele. Então, ele é a terceira pessoa do discurso. Então, o verbo também, a palavra que indica a ação, tem que vir na terceira pessoa do discurso. A concordância nominal é a concordância do substantivo com as demais classes gramaticais. Geralmente é um adjetivo, é um pronome, é um numeral. Mas o que é o substantivo? O substantivo é a palavra que nomeia, né, todos os seres, objetos, né, que existem. Por exemplo, cadeiras novas e usadas. A palavra que está nomeando um objeto no caso, cadeira, é chamada de substantivo, né? Porque substantivo nomeia seres, objetos, lugares, né? E a palavra que está caracterizando esse ser, esse objeto, a cadeira, no caso, é um adjetivo. Então, novas e usadas tem que vir no plural, porque o substantivo cadeiras está no plural. Um exemplozinho bem simples para vocês compreenderem. Então, agora vamos para alguns slides que eu preparei para explicar um pouquinho melhor. Então, vamos lá, né? Concordância verbal e nominal. Vem o conceito de que é concordância, né? É quando você consegue alinhar as palavras numa frase, considerando o gênero, masculino ou feminino, e o número, que é o singular ou plural, e as classes gramaticais. A concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito gramatical. Essa flexão é feita em número, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Tá, então, como foi falado, né, o verbo tem que flexionar para concordar com o sujeito. O que é o sujeito? É a palavra da frase que mostra quem faz ou recebe a ação. E o que é o verbo? Né, o verbo tem que flexionar para concordar com o sujeito. O verbo é a palavra que expressa essa ação. Por exemplo, aí, ó, os meninos jogam bola na rua. Quem está praticando a ação aí são os meninos, né? Então, os meninos é o sujeito.
A ação praticada pelos meninos é jogam, né? Então, jogam é o verbo. Então, jogam está na terceira pessoa do plural, porque os meninos está na terceira pessoa do plural. Então, eu posso substituir os meninos por eles. Então, eles, na terceira pessoa do plural, jogam, tem que vir também na terceira pessoa do plural. Tá? Porque tem que concordar. O verbo tem que flexionar para concordar com o sujeito. Tá? O outro exemplo, a princesa perdeu o sapatinho de cristal. Então, quem praticou a ação aí foi a princesa, né? E a ação praticada foi perder. Então, ela perdeu. Então, está na terceira pessoa do singular. Então, já mudou, né? Antes aqui era plural, o verbo tinha que vir no plural. O sujeito aqui está no singular, então, o verbo também tem que vir no singular. Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Concordância nominal se caracteriza pela concordância do substantivo e outras classes de palavras quanto ao gênero e ao número. Então, como foi falado, né, o substantivo é aquela palavra que nomeia seres, objetos, lugares, né? Então, olha só, o exemplo. Estes 2 livros incríveis estavam guardados no armário. Vamos ver que livros é a palavra que está nomeando um objeto, né? Então, livros é um substantivo. Então, livros está no plural. As demais palavras, as demais classes também tem que vir no plural. No caso, incríveis é um adjetivo porque está caracterizando livros. Então, incríveis tem que vir no plural. Estes é um pronome demonstrativo, né? Então, tem que vir no plural também. 2 é um numeral, também tem que vir no plural. Então, vocês viram aí que o pronome, o numeral, o adjetivo concordou com o substantivo livros. Em gênero e número, né? Olha só. Para completar aqui. Que sala e banheiro maravilhoso, maravilhosa ou maravilhosos? Quando eu tiver 2 substantivos de gêneros diferentes, eu posso concordar com o mais próximo ou passar para o masculino plural. Então, olha só. Então, aqui eu posso colocar maravilhoso, né? Então, aqui eu posso concordar com o mais próximo, que está no masculino e singular. Então, eu posso colocar maravilhoso, né? Ou maravilhosos. Tanto faz. Eu só não posso colocar maravilhosa. A outra. Que sala e banheiro, que banheiro e sala maravilhosa, né? Vou concordar com o mais próximo. Ou então maravilhosos. Ou então eu coloco no masculino plural. Então, quando tiver substantivos de gêneros diferentes, eu concordo com o mais próximo ou vai para o masculino plural. Olha só. Que sala e banheiro maravilhosos. Eu posso estar concordando com passando para o masculino plural, né? Ou concordando com o mais próximo, ok? Então, quando tiver substantivos de gêneros diferentes, eu concordo com o mais próximo, ou então eu ponho no masculino plural. Que sala e banheiro, maravilhoso. Que banheiro e sala, maravilhosa. Ou que sala e banheiro, maravilhosos, ok? Aqui já está falando sobre a concordância verbal. Mariana e Tiago, um belo casal. Então, aqui, qual é o sujeito? Mariana e Tiago. Então, aqui no caso, se eu substituir Mariana e Tiago por um pronome, né, por uma pessoa do discurso, eu vou substituir por eles, né? Então, no caso, eu tenho que colocar o verbo também na terceira pessoa do discurso, porque eles é a terceira pessoa do discurso. Então, no caso, ficará Mariana e Tiago formam um belo casal, ok?
Então, eu vou passar umas atividades para vocês relacionadas. Vou passar mais um vídeo em relação à concordância verbal e nominal. E depois vocês vão fazer as atividades. Ok? Então, depois eu vou estar fazendo a correção com vocês, né, para retomar mais um pouquinho sobre concordância verbal e nominal. Mas, primeiramente, mais um vídeo, né, vou enviar o link e as atividades, ok?